Glória a Deus, irmão. Louvado seja o Senhor. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Interessante que nós podemos estar sorrindo hoje, porque a oportunidade que Deus nos concede a nós não é concedido a muitas pessoas. Muitos não têm esse privilégio, meu irmão, que você tem de estar aqui adorando o Senhor. Muitos não têm esse privilégio de estar aqui louvando a um Deus Todo-Poderoso. Não é? Então eu considero isso, esse momento que nós nos encontrarmos nesta noite, um grande privilégio para mim e para você. Porque aqui você está falando com Deus. Você não está aqui por causa de nós. Você está aqui por causa de Deus. Talvez nós pensamos que tem que ir na igreja por causa do pastor ou do presbítero, de quem for. Não, nós vamos à casa do Senhor para encontrar com Deus, para falar com Deus, não é as pessoas. Nós temos que tirar esse conceito das nossas vidas. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito de um grande tesouro. Eu vou fazer uma perguntinha para o irmão Zé. Tesouro a gente fala em riqueza, não é? Não é tesouro, não é riqueza? É bom ser rico? O senhor acha que é, irmão Zé? É bom ser rico? Quem gosta de ter riqueza aí? Em nome de Jesus? Louvado seja o Senhor. O irmão considera que você é rico? Considera? Louvado seja o Senhor. Por que os irmãos consideram que vocês são ricos? O maior tesouro que eu e você podemos encontrar, e já encontramos, é o Senhor Jesus. É o maior tesouro que nós temos, meu amado, e nós temos esse privilégio dado por Deus, de encontrar esse tesouro perdido, muitas vezes nas nossas vidas, mas hoje nós encontramos, e por isso nós adoramos a Deus, porque é o Senhor do impossível. Glória a Deus. Então por isso é a nossa felicidade, por isso que nós aqui estamos, por isso é que você adora. É por isso que você prostra aos pés do Redentor, do Senhor Jesus, aquele que pode mudar a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, é aquele que cobre com a sua bênção a vida de cada um de nós. É por causa disso, irmão, que você está aqui. E eu quero nessa noite que você faça uma coisa. Eu quero te dar alguns minutos para que você fale com Deus. Você não espere, irmão, não espere que eu tenha nada para você, não. Eu não tenho. Quem tem é Deus. Eu não tenho nada para te oferecer, mas Deus tem. O Senhor do impossível tem. E por isso, eu quero que você fale com Deus agora. Pede ao Senhor que fale no teu coração nessa noite. Pede a Ele. Grande Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão nesta noite, Pai. Eu te louvo porque o Senhor, ó Deus, tem colocado vidas na tua casa para te cultuar e te louvar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Obrigado por aqueles que estão na live. Obrigado por aqueles que estão nos vendo essa noite. Obrigado, Senhor. E o Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala a esses corações, fala a essas vidas nesta noite, Pai. Oh Deus,
Usa-me como um instrumento teu nas tuas mãos, para que possa expor a tua palavra que vem do teu coração e faça, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus servos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu falei, eu quero falar a respeito de um grande tesouro. E esse tesouro, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 44, abra comigo esse tesouro, irmão, a palavra de Deus, que você tem nas mãos, é um tesouro que nós temos nas nossas mãos, e muitas vezes, nós não valorizamos essa palavra, esse tesouro que Deus deixou, que é a sua palavra para mim e para você. Mateus capítulo 13, o versículo de número 44, diz assim, 13, 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordantemente de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos lá para o versículo ainda de número 45. Diz: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas, e achando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Amém? Meu querido, eu não sei se você considera assim, eu não sei se você acha que é assim, mas o maior tesouro para que nós temos está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é o tesouro para o meu coração, para a minha vida, porque ela é o guia, aquele que nos conduz, aquele que nos leva à presença de Deus, a vivermos com Deus. E aqui diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, e que alguém achou esse tesouro. E sabe o que ele fez, José? Ele pegou tudo que ele tinha, vendeu, porque ele queria comprar esse tesouro. Ele queria ter esse tesouro para si. Se nós trazermos para nossos dias hoje, o maior tesouro que nós temos é a palavra de Deus. Você quer comprar, porque você quer ela, você deseja ela no seu coração, na sua vida, para o seu bem-estar. É ela que nos norteia as nossas vidas. E por isso, meu amado, nós temos que valorizar a palavra de Deus. Eu tenho que dar valor a essa palavra que me ensina, que me guia, que me corrige, para que eu possa viver uma vida temente ao Senhor. E diz que esse homem fez tudo isso, vendeu tudo que ele tinha, mas comprou, mas conseguiu. E o grande privilégio que Deus nos deu para nós nesta noite, e tem dado para as nossas vidas, é ter esse encontro com Cristo, que é o grande tesouro, é aquele tesouro que nós temos em mãos, que mora no nosso coração, que mora nas nossas vidas, e que nos traz o prazer, a alegria de podermos adorá-los e louvá-los no seu santo nome. Você tem feito isso? Você tem adorado a Deus com todo o prazer do seu coração? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias na sua vida, para que você possa crescer cada dia mais? E nós precisamos fazer isso, meu querido.
para que nós possamos crescer espiritualmente. Nós temos que estar com a palavra de Deus constantemente leitura. Sabe por quê? Deus diz assim: olha, ajuntai o vosso tesouro aonde? No céu. Ajuntai o tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem o ladrão roubam. Ajuntai o tesouro lá no céu. Meu irmão, qual é esse tesouro que eu tenho que ajuntar no céu? Qual? Como eu vou fazer? Quais os princípios que eu tenho que tomar para que eu possa estar ajuntando esse tesouro lá nos céus? Eu não sei se você tem esse privilégio, se você tem isso na sua vida. Irmãos, eu quero exaltar um pouquinho mais a palavra de Deus, porque ela norteia as nossas vidas. E é nessa leitura da palavra, nos ensinamentos do Senhor Jesus, é aquilo que Ele nos ensina, Ele que nos fala conosco, ela fala dia a dia com cada um de nós, e nós temos que colocar, ou falar, ou ler a palavra de Deus dia após dia nas nossas vidas. Ontem eu tive, nós estivemos aqui na reunião, depois nós fomos fazer uma visita, e ao chegar lá nós encontramos assim um ambiente bastante pesado, né? E nós fomos conversar com um casal, e quando nós entramos, e eu olhei numa estante, e eu vi uma Bíblia aberta no Salmo de número 91. Esse Salmo, que sempre a pessoa tendo como um amuleto, né? 91 aberto. Eu perguntei para a pessoa a respeito dessa Bíblia. Ele falou: essa Bíblia é minha, é nossa. Eu falei: mas você tem lido a Bíblia? Ele falou: de vez em quando. De vez em quando. Irmãos, o tesouro de Deus está aqui. Você quer possuí-la? Você quer juntar tesouro no céu? Leia a palavra de Deus. Você quer juntar tesouro nos céus? Tenha contato diariamente com a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fala aqui, lá no em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, abre a sua Bíblia comigo, esse tesouro que o Senhor tem para conosco. Capítulo 19, a partir do versículo 20, do versículo 16, até o versículo número 28, ele vai nos falar alguma coisa. Eu gostaria que o nosso irmão pudesse colocar aí irmão, pastor Maurício, por gentileza, coloque esses versículos para mim aqui no ar, por favor. Já está? Exato. Então, está ali. Então, obrigado, irmão. Então diz assim a palavra de Deus: eis que alguém aproximou-se e disse-lhes: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Pensa, meu irmão, o que você está fazendo para herdar a vida eterna? Será que tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você tem lutado por ela, te dá certeza da vida eterna? Ou não? Não quero que me responda, mas eu quero que você analise, para que nós possamos entender a pergunta que este jovem fez ao Senhor Jesus. Ele se aproximando do Senhor Jesus, ele fala: o que eu irei fazer
para conseguir a vida eterna. E veja bem o que Jesus disse. Veja bem, versículo número 17. Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Quem é? Deus. Só Deus é bom. Só Deus é perfeito. Só Deus salva. Só Deus liberta. Só Deus muda as nossas vidas. Só Deus muda o meu comportamento, o seu comportamento, a sua ação, o seu pensar, o seu realizar, o seu a fazer. Só Deus faz isso. E Jesus faz essa pergunta. Diz: por que você me chama de bom? Bom é só um, que é Deus. Meu querido, mas essa conversa do Senhor Jesus, ainda ela vai à frente, diz mais lá no versículo 18. Versículo 18 diz assim: ele perguntou: mas Senhor, quais? Porque Jesus disse: olha, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus está fazendo: olha, você acha que é bom? Guarde os mandamentos. Ele perguntou: mas Senhor, quais mandamentos eu tenho que guardar? Quais? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que aquilo que nós já estamos fazendo, que nós estamos realizando, é o suficiente. Eu não sei se você, como você olha para a sua vida espiritual, eu não sei como que você olha para a eternidade. Você está pronto? Você está perfeito? Você acha que já só isso está bom? O que você está fazendo está bom? O que você está realizando está bom? Então, meus amados, ele perguntou quais? E respondeu Jesus, versículo 18. Ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem respondeu no versículo de número 20, replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado, tenho observado, e o que ainda mais me falta? Quantas vezes nós pensamos assim, meu amado? Eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu estou lá cantando, eu estou louvando, ainda me falta alguma coisa? E veja o que Jesus disse para aquele jovem. Veja bem, lá no versículo número 21, 20, respondeu o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue. Sim. Jesus falou isso. Aquele jovem saiu muito triste, sabe por quê? Porque ele tinha muita riqueza. Ele é rico. Saiu triste porque Jesus disse a ele que ele tinha que vender tudo que tinha para dar aos pobres. Irmão, Jesus aqui não está falando em dinheiro. Jesus não quer que você venda nada na sua vida. Jesus não quer que você venda a sua casa, seu carro, nada. Mas Ele quer que a sua vida, o seu desejo, o seu coração esteja voltado ao Senhor. E aquele jovem tinha o seu coração colocado nas suas riquezas. Por isso foi a minha pergunta: é bom ser rico? Ou não? Amados, quando nós temos o nosso coração voltado a Deus,
Nós temos a maior riqueza na vida, irmão, porque Deus já nos deu de graça, que é a salvação no Senhor Jesus. É o maior tesouro que nós temos, é aquele que Deus nos deu para mim e para você. Você quer esse tesouro na sua vida? Você já tem nas mãos. Jesus já te deu para você. Está aí com você. E Ele quer que você usufrua desse tesouro. Ele quer que você cresça conhecendo esse tesouro. Ele quer que você desenvolva. Irmãos, aquele jovem tinha talvez uma boa posição social por causa da sua riqueza. E parecia seguir todos os mandamentos que Jesus lembra. Mas a sua moralidade é confrontada com algo mais profundo. Algo que ocupava o seu coração. Sabe por quê, irmão? O coração dele não estava em Deus. Estava nos bens que possui. Quantas pessoas hoje é assim? Né? O seu coração não está em Deus, mas nos bens que ele tem. Os seus bens, seu dinheiro, sua posição social, é ali que ele se constrói o seu coração. E a Bíblia diz: onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver nas coisas terrenas, o teu tesouro está na terra. Você não está construindo tesouro nos céus. É por isso que Jesus diz: olha, constrói tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, a traça não destrói. Meu irmão, Jesus está falando sobre vidas com Deus, compromisso com Deus, compromisso com a obra de Deus, compromisso com a casa de Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso em testemunhar as coisas de Deus, compromisso em falar da grandeza de Deus, dos mistérios de Deus, das bênçãos de Deus. E nós somos responsáveis, meus irmãos, porque essas coisas estão dadas a cada um de nós. E por isso nós temos nas mãos esse grande tesouro que é a palavra de Deus nas nossas vidas. E diz mais, aquele rapaz se ocupava o seu coração nas coisas que ele possuía, nas suas riquezas. E aquele homem então saiu muito triste da presença do Senhor, porque ele possuía muitos bens. O convite para Deus, o convite de Deus para nós, ele diz, Jesus não, o convite para seguir a Jesus não tem a ver com pobreza, mas sim com o conhecimento de que Ele é tudo na minha e na sua vida. Jesus é tudo para você, meu irmão? É para você, irmã? É para você? Jesus é tudo para você? Jesus é tudo para a sua vida? Você tem renunciado a algo na sua vida para agradar a Deus? Você talvez não tenha saído da presença do Senhor, talvez zangado. Porque, meu irmão, se o seu tesouro não tiver colocado em Deus, no Senhor, nós não teremos prazer em estar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Precisamos ter isso em nossa mente, precisamos ter isso no nosso coração. Porque se vocês, irmãos, veja bem, abre comigo a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, meus irmãos, a palavra de Deus nos vem falar a respeito de algo tão importante para as nossas vidas. Deuteronômio,
lá no capítulo 6, versículos 6 e 7 diz, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor: Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás no umbral da tua casa e nas tuas portas. Tu inculcarás no teu coração, tu inculcarás nas tuas mãos direitas, tu inculcarás em sua casa, tu inculcarás aí na porta, porque esse Deus, irmão, tem que ser primazia na minha e na sua vida. Se Deus não for o primeiro na sua vida, algo está te faltando, aquilo que faltou para esse jovem. Algo te falta ainda. Tudo que você tem feito, ainda te falta algo para servir o Senhor. Porque nós temos que ter Deus como a primazia, como primeiro nas nossas vidas. E se ela não for, meu querido, algo está nos faltando. Algo está nos faltando. E precisamos completar isso. Por quê? Porque para que nós possamos, cada dia, meu querido, crescermos mais e mais no Senhor. E só cresce, e só iremos crescer, se a palavra de Deus estiver enraizada no meu coração, na minha mente, e Deus realmente estará agindo na minha vida como primazia, como primeiro em todos os nossos afazeres. Se você abrir lá em 1 Reis, abre comigo lá em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, vamos andar um pouquinho na palavra de Deus, para que a gente possa entender alguma coisa. 1 Reis, capítulo 2. Abre a palavra aí comigo. Versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para prosperares em tudo quanto fizeres e por onde queres que fores. Amém? Para prosperar, ser bem-sucedido, ser abençoado, essa palavra tem que estar no nosso coração, essa palavra tem que estar com primazia na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Você quer crescer? Você quer transformar a sua vida? Você quer mudar a sua vida? Procura a orientação da palavra, procura ler a palavra dia após dia, momento após momento. Por isso que Deuteronômio diz: olha, inculca aos teus filhos, inculca na tua casa, entrando, saindo, falando, mas Deus seja a primazia, o primeiro na tua vida. Irmão, sem Deus, eu falei ontem para um casal, sem Deus nós não vamos em canto nenhum. Sem Deus nós seremos um fracassados. Sem Deus nós não viveremos, meu querido, porque Deus é que dá vida, Deus é que dá prosperidade, Deus é que abençoa, Deus é que guarda, Deus é que livra, Deus é que protege. Tudo é Deus. Aleluia! Tudo é Deus nas nossas vidas. E sem Deus nós não viveremos, porque Deus que abençoa. Irmão, se você tem vida hoje, nós estamos diante de uma epidemia que está assolando vidas, destruindo pessoas, mas se você tem vida hoje, é porque Deus te abençoa, porque Deus te dá vida, porque Deus te livra de todo mal. É o testemunho da nossa irmã ali, ó, Deus livrando. É isso, Deus faz isso nas nossas vidas. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus faz isso para mim e para você, irmão. Mas sabe por quê?
Sabe por quê? Porque Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. E Deus ama cada um de nós. E Deus faz o impossível nas nossas vidas acontecer. Ainda eu quero ler com os irmãos, eu tenho algum tempozinho, eu ainda quero ler com os irmãos Jeremias. Jeremias, no capítulo 9, os irmãos abram, aproveita a palavra de Deus, meu irmão, aproveita aquilo que Deus quer falar com você. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, Jeremias 9, 23 e 24, diz assim, Jeremias 9, 23 e 24, diz assim, mas o que gloria-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor, diz o nosso Deus, destas coisas eu me agrado, de te abençoar, de te guardar, de te proteger, de te livrar. Isso tem prazer, Deus tem prazer em fazer isso para os seus filhos, para aqueles que confiam no Senhor, para aquele que tem primazia em nosso Deus. Ele diz isso para cada um de nós, meu querido, e eu quero que nesta noite, você e eu que aqui estamos, que Deus seja a primazia na sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus sempre seja o primeiro, não deixa Deus lá no último para você não, mas arruma Deus primeiro na sua vida. Irmão, eu tenho um costume, mas eu nunca falei para essas coisas, não gosto de falar essas coisas não, mas eu tenho um costume na minha vida, eu levanto da cama, vou ao banheiro, escovo meu dente, e a primeira coisa que eu faço é estar diante de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo aquilo que Deus quer falar comigo. Sabe? Daí minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Eu não faço outra coisa se não for isso primeiro na minha vida. Depois eu tenho um santuáriozinho, né? Lá dentro, lá no meu quarto, na minha cama, me ajoelharam diante daquele lugar, um lugar privilegiado que eu tenho, ao lado da minha cama, de estar de joelho, agradecendo ao meu Deus, agradecendo ao Senhor, pedindo livramento, pedindo guarda, pedindo proteção para todos nós, para a minha família e para todos os nossos irmãos. Isso é primazia na minha vida, irmãos. Eu não faço nada se não fazer isso primeiro para com o Senhor, em me encher da palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso para que isso cresça cada dia mais nas nossas vidas. Amém? Você quer ser feliz, meu irmão? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser abençoada? Seja Deus primazia da sua vida. Deus em primeiro lugar na sua vida. E as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas vós serão acrescentadas. A maior felicidade de cada um de nós que confiamos no Senhor é de ter a primazia com Deus, é de Deus estar falando conosco, porque quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Sabe por quê? Porque aí está a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E Ele vai falar com você. Ele fala comigo, fala com você. Paulo dizia uma coisa muito importante, irmãos. Eu quero aqui
trazer isso para com cada um de nós. Se você abrir no livro de Filipenses, abre comigo lá, bem rapidinho, Filipenses. Filipenses, no capítulo 3, amém? Eu quero que quem tem a Bíblia aqui, por favor, abra conosco. Quem está com a Bíblia, por gentileza, vou dar um tempinho, mas irmão, abra conosco, porque esse é algo importante na nossa vida. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12 até o versículo 16. Diz assim a palavra, diz assim: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também eu fui conquistado em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que estamos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outra maneira ou de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Meu irmão, Paulo diz: olha, eu prossigo, eu vou à frente, eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo a ser alcançado. Eu tenho um alvo a ser alcançado. Por isso eu tenho que lutar. Ele diz: olha, eu luto com isso, por isso. E ele diz mais: mas eu sei em quem tenho crido. Você sabe dizer você tem crido, meu irmão? Sabe? Eu sei em quem tenho crido. Ele diz: mas estou bem certo. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o quê? Guardar o quê? O meu tesouro, até aquele dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Eu faço dessas palavras, minhas palavras, a palavra de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Irmãos, essa firmeza, essa convicção deve existir no seu coração, no meu coração, para que possamos resistir os dias maus que virá. Eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o Senhor, se você crê assim também. E Ele traz isso para nós nesta noite. Eu sei, irmãos, que as nossas vidas, em busca desse tesouro celestiais, que é o Senhor Jesus, ela continua, ela não acabou ainda. O Senhor Jesus não veio buscar a sua igreja ainda, mas Ele virá. Ele virá. Ele vem trazer para cada um de nós a nossa vitória nas mãos. Buscar a sua igreja, levar a sua igreja até os céus. Porque diz assim, irmãos, se diz o que? Ele diz, Jesus diz: aonde eu estou, estejai vós também. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Aonde eu estou, vocês também estarão. Porque vocês creem no meu nome. Porque vocês creem em mim. Porque vocês me buscam. Porque eu te abençoo. Eu te faço vocês vitoriosos, diz o Senhor Jesus.
Paulo, meu irmão, certa vez disse assim, ó, veja bem o que Paulo fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso, meu irmão, naquele que me fortalece. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer isso? Vamos dizer isso então junto? Vamos? Vamos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém! Amém, minha irmã! Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja nesta noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nesta noite. Que os irmãos podem ter essa confiança, meu irmão, de tudo que você pode, mas você pode pelo Senhor Jesus. A sua vitória está na mão do Senhor Jesus. E você será mais do que vitorioso, porque você achou esse grande tesouro, que é o Senhor Jesus na sua vida. Não tem tesouro maior para você, não tem riqueza maior para você, do que Jesus Cristo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo, você, meu amado, a colocar de pé, e nós vamos agradecer a Deus por esses momentos que nós estamos presentes. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor Deus, te agradecer por grande privilégio que o Senhor nos concede a cada um de nós, Pai. Estamos participando da Tua palavra, porque o Senhor nos afirma que o Senhor estará ao nosso lado até a eternidade. Abençoe a Tua igreja, Senhor, dá essa convicção para a Tua igreja, dá desejo dos nossos corações, de cada dia mais nós crescermos em conhecer o Senhor, em saber que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que abençoa, é o Deus que nos livra, é o Deus que protege, é o Deus que nos dá a vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é o Senhor um Deus que guarda os Teus filhos, é o Senhor um Deus que protege a Tua igreja, os Teus servos. Abençoa o Teu povo, Senhor, nesta noite. Leva, Senhor, os Teus servos de volta para os seus lares, debaixo da Tua graça. Dá uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória para os Teus filhos, Pai. Oh, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, e por isso, Pai, eu tenho certeza de que o Senhor está nos preparando aquele grande encontro que um dia, lá na eternidade, com o Senhor, para morarmos com o Senhor eternamente. Aleluia. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, guarda os Teus filhos, livra, Senhor, de toda a laçada do passarinheiro, de uma peste perniciosa, de um ladrão, de um acidente. Cobre os Teus servos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e te agradecemos nesta noite. Amém, amém. Que Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus.